Oi, tudo bom? Estamos aqui hoje, agora, nesse momento, para discutir projeto político-pedagógico, mas agora pensando na sua forma de elaboração. Já discutimos em outra aula toda a parte teórica, como ele é chamado, os principais autores, as principais características e seus principais objetivos. E agora a gente precisa pensar um pouquinho na forma de organização desse projeto. Vamos lá? Está pronto? Vamos começar. Quando a gente pensa nesse processo de elaboração e de aplicação do projeto político-pedagógico, a primeira coisa que a gente tem que saber é que precisa surgir a necessidade do projeto. O projeto precisa ser sentido como uma necessidade. Embora ele seja uma premissa legal, a legislação determine que toda instituição precisa ter o seu próprio projeto político-pedagógico, as pessoas têm que estar mobilizadas para essa construção. Então, na realidade, a gente tem que ter uma decisão inicial de se fazer, para além da questão legal, algo que mova as pessoas. De onde nasce o desejo? E aí, gente, não tem jeito. Trabalho de sensibilização, trabalho de preparação para a importância desse momento, para a importância de se ter um projeto político-pedagógico na instituição, compartilhado, discutido, elaborado, construído por todos. Então, depois disso, a gente pode pensar numa decisão coletiva de se fazer efetivamente o projeto e na sua consequente elaboração. Para quem não lembra, isso aqui é um mapa conceitual. Esse mapa conceitual não é meu, você acha esse mapa conceitual facilmente na internet, e ele permite que a gente olhe e sintetize as questões de um projeto político-pedagógico. Lembrando, o projeto político-pedagógico sempre se põe que haja reflexão e que haja discussão. Sempre supõe uma organização escolar. Ele vai sempre interferir na realidade. E para que interfira na realidade, ele exige a participação efetiva. Professores, alunos, pais, toda a comunidade escolar, incluindo funcionários, comunidade externa. Na realidade, ele vai sempre pressupor uma concepção de mundo, homem, sociedade, escola. Você precisa discutir que concepções são essas, justamente para que você possa montar esse projeto. Ele é sempre amparado pelas leis. Então, a gente tem a LDB amparando o projeto político-pedagógico. Ele vai sempre alicerçar o trabalho pedagógico. Ele vai buscar transformação, porque ele continua supondo gestão democrática e o enfrentamento da exclusão e da marginalização como grandes problemas principais das das escolas brasileiras de uma forma geral. Mapas conceituais, para quem não consegue, quem não conhece, é uma forma ótima de se estudar. Eu sempre recomendo aos meus alunos que peguem textos das discussões que a gente tem em sala de aula e comecem a montar mapas mentais, porque o mapa mental faz com que a gente grave, organize as nossas estruturas cognitivas, numa forma bastante piagetiana de falar, mas que a gente organize as nossas estruturas cognitivas em cima dos conhecimentos que a gente está conseguindo construir naquele momento. Então, o mapa, ele traz no centro o tema que a gente quer construir, e a gente vai abrindo caixas de diálogo, possibilidades assinaladas por setas, para trazendo verbos e palavras-chave. E com isso a gente consegue ter uma ideia bastante geral daquele tema, que é o tema da discussão. Ok? Então, relembrando aqui o que é o projeto político-pedagógico, a gente começa a pensar em como é que um projeto político-pedagógico precisa ser organizado. Primeira coisa que a gente tem que saber é que no projeto de organização, de elaboração, a gente tem que ter um marco chamado de marco referencial. Marco referencial, a própria palavra está dizendo para mim, vai marcar ali a referência, de onde eu parto. Então, a gente tem que ver a posição da instituição que planeja
em relação à sua identidade, à visão do mundo, às questões utópicas dos valores, dos objetivos, dos compromissos. É justamente o indicador do rumo, do horizonte, da direção que aquela instituição escolheu, fundamentado em elementos teóricos da filosofia, das ciências, em crenças na cultura da coletividade envolvida e implica, portanto, uma fundamentação teórica. Opção e fundamentação teórica. Bom, para que você possa fazer o marco referencial, já estou dizendo que, obviamente, você precisa conhecer os aspectos filosóficos, as teorias que embasam a educação. Essa é uma primeira discussão bastante interessante. Eu falava na aula anterior de projeto político-pedagógico que todo o processo contribui para a questão da formação dos professores. Olha só, novamente a gente falando dessa situação. Então, algumas perguntas trazem algumas pistas para a gente do que precisa conter esse marco referencial. Então, por exemplo, quais são os fundamentos do nosso querer em relação à escola, o que se espera da escola pública hoje, que cidadão queremos formar, para qual sociedade, que escolhas fazemos em torno das concepções de educação, de ensino, de aprendizagem e de avaliação para atingir os objetivos previstos. Então, a função maior do marco referencial é justamente a de tensionar a realidade no sentido da sua superação e da sua transformação. O marco referencial, o que a gente chama de marco referencial, de fato, ele está dividido em 3. Ele é dividido pelo marco situacional, pelo marco doutrinal ou filosófico e pelo marco operativo. Os nomes vão nos dar pistas para a gente entender o que cada um deles significa. O marco situacional vem de situação, né? Então, situação, onde nós estamos, como nós vemos a realidade. Então, o marco situacional traz para a gente aquela questão local. Essa escola está localizada aonde? E aonde é mais do que você falar estado e é mais do que você falar cidade. É você contextualizar. É no bairro X, é na comunidade X, e as características desse local aqui são essas. A característica dos nossos alunos são essas, as características das famílias do entorno são essas. É marcar essa situação. O marco doutrinal ou o marco filosófico, aqui estão presentes as concepções, os meus desejos, as utopias daquela instituição que planeja. Onde nós queremos chegar? Está aqui. E o marco operativo. O que de fato a gente quer para a nossa ação? Quais são aquelas situações que nós vamos elencar, as práticas que nós vamos elencar para o nosso cotidiano, para a nossa ação pedagógica? E aí, gente, se a gente for pegar cada um deles para ampliar um pouquinho, ó, marco situacional. Algumas perguntas, ó. Como compreendemos, vemos e sentimos o mundo atual, o país, o estado, a cidade onde vivemos? Como percebemos o bairro em que fica inserida a nossa escola? Quais são os sinais do mundo atual que nos alegram, que nos mobilizam? Por quê? Então, que concepções temos de educação, de conhecimento, de escola, de comunidade? Tudo isso aqui vai compor o marco situacional. De fato, a gente está trabalhando com a percepção do grupo em torno da realidade. Como é que ela vê, como é que ela se sente, quais são as escolhas que são possíveis. No marco filosófico, a gente tem os princípios norteadores daquele ideal geral da instituição. Então, fundamenta a proposta da sociedade, de pessoa, de educação, assumida pelo grupo que compõe a equipe escolar e sua comunidade. Então, a gente quer que papel a gente pensa para a escola na nossa sociedade, que finalidade é essa, que tipo de sociedade a gente quer construir, que tipo de homem, de pessoa humana queremos colaborar na formação. O que a gente, de fato, pretende enquanto meta daquela escola. No marco operativo, a gente pensa na organização de todas aquelas ações da coletividade que vão atuar justamente nessas dimensões que trabalham, que configuram a prática educativa, ou seja, dimensão pedagógica, dimensão comunitária, dimensão administrativa. Então, a elaboração do marco operativo tem que ser compatível e tem que ser coerente com a do marco situacional e especialmente com o marco filosófico. No marco filosófico, moram as minhas intenções políticas. No marco operacional, moram as minhas ações pedagógicas de um projeto político-pedagógico. E, portanto, as coisas têm que estar coerentes. Eu sempre falo com os professores, muitos professores têm dificuldade de planejar, e a gente está falando aqui do planejamento que ele faz em sala de aula.
Ele pode fazer um planejamento comum, corriqueiro para ele, mas na hora que esse planejamento é submetido a algum tipo de avaliação de alguém externo, que é alguém que está de fora daquele processo, um planejamento tem que estar claro. Às vezes está claro para o professor que atua, mas não está claro para quem está de fora lendo. É o que acontece aqui. Tá? Tem que estar claro para quem vai ler aquele documento. Porque o projeto político-pedagógico é um documento que tem que estar na mão dos professores, tem que estar na mão dos responsáveis, que tem que ter acesso, tem direito a ter acesso a esse documento na hora que solicitarem. Na realidade, tem que ter acesso quando matriculam seu filho naquela instituição, quando participam das reuniões que aquela instituição periodicamente faz, reuniões sobre avaliação, quando estão presentes para questionar ou para tentar entender algum processo. Esse é um documento para ser utilizado, não é um documento para ser guardado, não é um documento para ser escondido, não é um documento para estar lá escondido a sete chaves. Pelo contrário, é para estar na mão de todas as... Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.